Então, para terminar agora esse capítulo 15, nós vamos estudar o tópico 10, a alquilação do benzeno por acilação-redução. Então, essa reação é bastante útil, porque nós vimos na aula anterior que não é possível obter um bom rendimento de um alquilbenzeno que contém um grupo alquila de cadeia linear através de uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. Então, nós vimos essa reação lá, onde eu utilizei o cloreto de butila na presença de um catalisador cloreto de alumínio, que é um ácido de Lewis, e aí você teria a formação de um carbocátion primário, mas esse carbocátion primário se rearranja a um carbocátion secundário, que vai gerar o produto principal da reação. Então, você colocar esse grupo alquil linear aqui, por esse método, não é eficiente, porque ele vai sofrer um rearranjo. Então, esse produto vai ser minoritário. Então, para poder formar esse produto em maior quantidade, basta que eu faça uma acilação de Friedel-Crafts e depois uma reação de redução. Para isso, então, vou usar o benzeno e vou reagir aqui com o aleto de acila com o número de carbonos que eu desejo obter no final, que são 4 carbonos. Então, quando eu faço essa acilação, eu produzo essa cetona. Esse grupo C-O que entra aqui, ele é um grupo retirador de elétrons, por isso que nessa reação eu não preciso usar um excesso de benzeno, porque o grupo de retirador de elétrons faz com que esse produto fique menos reativo do que o benzeno. Tá? Bom, depois que você produziu essa cetona, basta você fazer a redução da carbonila para virar um CH2. Aqui foi usado gás hidrogênio na presença de um catalisador metálico. Então você consegue obter então agora o butilbenzeno com grande rendimento, fazendo uma acilação, depois uma redução. Então, nessa reação, não é necessário um grande excesso do benzeno, pois o benzeno, ao ser substituído, é menos reativo, já que o grupo acila que entra no benzeno, ele é um grupo retirador de elétrons, como eu falei anteriormente. Somente uma carbonila adjacente, ou seja, ligada diretamente no anel aromático, vai poder ser reduzida por uma hidrogenação catalítica, como foi mostrado no slide anterior, fazendo a redução com gás hidrogênio na presença do catalisador metálico, que no caso foi usado o paládio. Então, outras metodologias podem ser usadas na etapa de redução, como por exemplo na redução de Clemens, você utiliza uma mistura de zinco e mercúrio na presença de ácido clorídrico com aquecimento, a ligação C-O vira CH2. Na redução de Wolff-Kissner, que nós vamos estudar ela em orgânica 2 também, você utiliza uma hidrazina na presença de uma base, de um hidróxido, faz o aquecimento também, a carbonila vai ser reduzida a CH2. Bom, por que você estuda várias formas de você fazer uma redução aqui? Bom, é preciso sempre considerar uma alternativa se houver um outro grupo funcional na substância. Por exemplo, essa molécula tem 2 grupos funcionais, a carbonila de uma cetona e a hidroxila de um álcool. Se você usar essa mistura aqui, a redução de Clemmensen, para fazer a redução da carbonila para CH2, você também vai substituir a hidroxila por um cloro, já que você está usando uma mistura de zinco com mercúrio e ácido clorídrico, que é quem vai substituir a hidroxila por cloro aqui. E às vezes você não quer que isso ocorra, que a hidroxila seja substituída por cloro. Então é necessário que você tenha outras alternativas, e se você usar a redução de Wolff-Kissner, usando a hidrazina em meio básico aquecimento, você não tem alteração na hidroxila do álcool e apenas a redução da carbonila da cetona. Então por isso que é interessante às vezes conhecer várias reações que levam ao mesmo produto, porque dependendo de qual reagente você tem, ainda mais se ele tiver outro grupo funcional, você vai poder usar uma rota sintética e outra não, tá certo? Os alquilbenzenos de cadeia linear, eles também podem ser preparados por meio de reações de acoplamento, tá? Então nós estamos mostrando aqui um arilbenzeno, um aleto de arila, não um arilbenzeno, esse termo não existe, um brometo de arila, que pode ser obtido através da halogenação do benzeno usando o bromo, catalisado por um ácido de Lewis. Aí você obtém esse bromobenzeno, que é um aleto de arila. Se você reagir aqui com reagente de Gilman,
Um reagente de Gilman é um composto organometálico. Então, você tem dois grupos alquila, o qual você quer substituir aqui o bromo por ele, ligado a um cobre e um lítio. Então, esse bromo sai, um desses grupos alquila se adiciona, substitui o bromo. Então, você tem o etilbenzeno e a formação desses dois subprodutos aqui, que é um organometálico do etil com cobre e o brometo de lítio. Nós também podemos ter outras reações de acoplamento, como a reação de Stille, que acopla um aleto de arila com um estanato. Então, novamente, você tem um bromo-benzeno, que você pode obtê-lo através da halogenação do benzeno, e você tem aqui o tetrapropilestanato, aonde você tem um grupo alquila que vai substituir o bromo aqui, produzindo o propilbenzeno. Aqui você tem o catalisador, que é um composto de paládio com tetrafenilfosfina, e o THF é apenas o catalisador. E esse aqui é o subproduto da reação que gerou aqui, né? O bromo e um dos grupos propila vão trocar de lugar. Bom, uma outra reação de acoplamento é a reação de Suzuki, que acopla um aleto de arila a um organoborano. De novo, você tem um clorobenzeno aqui, um aleto de arila, e reage com esse composto organoborano, aonde o grupo alquila que você quer substituir aqui, o cloro, está ligado no boro. De novo, você tem o catalisador, que é o paládio com trifenilfosfina, e você utiliza hidróxido de sódio aqui na reação. Então, o halogênio vai ser substituído pelo grupo propila, formando o propilbenzeno, e o hidróxido vai se ligar no boro, formando então esse subproduto, e vai liberar Na+ aqui, não é sódio metálico que é formado, não. A maneira que você tem para produzir esse composto organoborano é você usar esse catecolborano reagindo com um alqueno. Então, vai haver a formação de uma ligação do carbono com o boro, e esse hidrogênio vai se adicionar aqui, formando então esse composto organoborano, semelhante à reação que nós vimos com BH3 lá na reação do capítulo 4, de adição de água contrária à regra de Markov-Nikodym, tá certo? Bom, essas reações de Stille, Suzuki e aquela anterior mostrada lá do reagente de Gilman, é importante apenas que você entenda que existe essa reação para a formação de alquilbenzenos, tá certo? Então, isso é que é importante saber completar essa reação e não se preocupar, por enquanto, com o mecanismo dela, porque não foi mostrado aqui esse mecanismo, e o mecanismo dessas reações de acoplamentos são interessantes apenas para nível de pós-graduação. Então, não se preocupe com eles, se preocupe apenas em saber completar as reações que podem ser úteis quando você produz uma síntese orgânica, tá certo? Então, finalizamos o capítulo 15 aqui, e até o estudo do próximo capítulo.